Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Fórmula 1 em Linhas Rápidas, o seu canal de conteúdo sobre a principal categoria do automobilismo mundial. Eu sou Vinícius Ferreira. Eu sou o Patrick Goss. E eu sou Marcelo Freitas. E nesse primeiro vídeo do canal vamos analisar as 10 equipes que compõem o grid da Fórmula 1 em 2023 e todos os seus pilotos, sejam os titulares ou reservas. Essa temporada vai ser a última temporada da Alfa Romeo com esse nome, a partir da temporada que vem já vai ter o nome de Sauber, porque ainda ela é Sauber. A Alfa Romeo só comprou o direito de usar esse nome, mas nessa temporada eu acho que a Alfa Romeo vai ter uma evolução da temporada passada. Acho que ela apresentou um carro com desenho copiando alguma coisa da Red Bull, da Ferrari, foi lá. Ela vai conseguir alguns resultados positivos. Não vejo ela brigando lá na frente, ela vai ser aquela Alfa Romeo de sempre brigando na parte do meio da tabela. Acho que ela tem uma dupla de pilotos interessantes. O Zhou me surpreendeu muito, eu não conhecia ele na temporada passada. Acho que pelo carro que ele tinha na temporada passada, ele fez várias corridas muito interessantes. Teve corridas que ele andou na frente do Bottas, mas ainda é um piloto jovem, também cometeu alguns erros. O Bottas é um piloto que tem uma experiência muito grande, andou por vários anos na melhor equipe do grid, que era a Mercedes, correu do lado do Hamilton e tá na Alfa Romeo entregando um pouco da sua experiência. Não vai conseguir, certamente vai, se conseguir uma vitória daquelas vitórias malucas, em chuva ou algum acidente no final, mas eu acho que a Alfa Romeo é uma equipe que vai brigar lá no meio do pilotão. E na Alfa Romeo vale lembrar também, como você falou, da dupla de pilotos, é o piloto experiente e o piloto novato, mais ou menos, indo para a segunda temporada agora, que já no ano passado mostrou que eles tiveram uma conexão, que eles tiveram uma liga. No Grande Prêmio do Brasil, por exemplo, o Bottas ultrapassou o Latifi, e quando ele ultrapassou, ele falou como ele ultrapassou para a equipe dar a mesma ordem para o Zhou poder ultrapassar do mesmo jeito. Então eles já têm essa troca assim de experiência, essa troca de ideia para poder fazer um bem melhor para a equipe. Como você falou, esse é o último ano da Alfa Romeo com esse nome. Acredito que a Alfa Romeo vai tentar fazer alguma coisa aí um pouco mais diferente para tentar ser lembrada, às vezes fazer alguma ousadia, uma corrida assim para poder, sei lá, pelo menos na classificação tentar dar uma surpreendida, para poder sair nessa fase da Fórmula 1 com a chave de ouro. A Alfa Romeo, ano passado, com essa dupla que eles formaram, né, do Guanyu, eu concordo com o Patrick, que eles tiveram, e com o Marcelo, que eles tiveram sim uma conexão, né, eles foram muito bem nos GPs que eles disputaram. A Alfa Romeo, ano passado, foi da mesma forma, uma equipe que ficava no meio da tabela disputando pelos pontos, aquele um pontinho, os 2 pontinhos a mais. Eu ainda não tive muita certeza se o carro vai tá melhor do que o do ano passado, mas eu tenho com certeza, eu acho que eles vão ficar brigando ali no meio da tabela. A McLaren é uma equipe que me decepcionou um pouco na temporada passada, não se adaptou no começo dela com esse novo regulamento, mas é uma equipe que veio evoluindo comparada a 2015, 16, 17. É uma equipe que teve uma evolução, até porque é uma equipe que apostou no Lando Norris, que eu acho que é um piloto que tem tudo para ser um dos principais da categoria, mas infelizmente está pegando uma era muito conturbada da McLaren, que é uma equipe que ainda não acertou um carro que faça com ele, pelo menos, disputar vitórias. Apostou agora no Piastri, que teve todo aquele rolo na temporada passada envolvendo a Alpine, e é um moleque que era da categoria de base, fez tudo pela Alpine, e na hora que teve a chance de assumir a Alpine, trocou para a McLaren. Não entendi muito bem como foi a lógica dessa negociação do Piastri, mas eu acho que é um piloto que todo mundo que comenta de Fórmula 1 fala que ele é um cara pique Verstappen de cabeça, de foco, de querer ser um dos principais pilotos da categoria. Vamos ver nessa temporada agora com a McLaren. Ele vai chegar numa equipe que tem o Lando Norris, que moeu o Daniel Ricciardo, que para mim era um grande piloto, mas não se adaptou com o carro e viu o Lando Norris amassar ele. Para essa temporada eu vejo novamente a McLaren sofrendo para se adaptar com o carro. Parece que pelos testes não elaborou um carro tão bom, e vejo ela novamente brigando lá no meio do grid, e se conseguir uma vitória daquelas vitórias em corridas malucas. A aposta no Oscar Piastri eu acho que foi um acerto. Ele é um piloto que tem potencial sim de estar disputando por posições melhores no futuro com a McLaren. O Norris, dispensa comentários, é um piloto regular, muito regular, inclusive. Ele tá sempre ali brigando na quarta. Ano passado ele ficou brigando na quarta, na quinta, toda a corrida ele tava naquelas posições. O que falta mesmo para a McLaren é acertar o carro, que eu acho que não vai acontecer essa temporada. Eu senti com a pré-temporada, que o carro não estava muito acertado.
eu acho que eles vão sim brigar na parte de baixo da tabela esse ano, vai ser conseguir piorar o do ano passado. Pra mim a McLaren tem tudo para melhorar, até porque, pelo que apresentaram até agora, piorar não dá, né? Andando no fundo, tomando tempo ali da AlphaTauri, o Piastri não estava conseguindo ultrapassar uma AlphaTauri na reta. Foi bem, assim, decepcionante ver esses primeiros treinos da McLaren. Mas o Lando Norris é um piloto que já tem uma certa experiência, ainda sendo muito novo. Já brigou lá na frente, já tem pole na carreira. O Piastri está chegando agora, mas já tem uma experiência de base como campeão da Fórmula 2. O Norris comentou ano passado, quando o Piastri foi contratado, que vai ser a primeira vez que ele vai se sentir uma pessoa mais velha. Vamos ver como que o emocional do Norris, agora tendo que comandar a equipe com um piloto mais novo junto com ele, como que eles vão se comportar diante disso. Tanto o Piastri chegando agora na Fórmula 1, como o Norris assumindo essa responsabilidade. Agora a Alpine, a equipe que vem crescendo, a equipe que produz o seu próprio motor, é uma equipe que ninguém dava nada, mas que do nada não, é meio errado falar do nada, mas uma equipe que conseguiu bater a forte e histórica McLaren, chegou em quarto colocado na temporada passada. É uma equipe que agora vai ter uma dupla de pilotos que eu acho que talvez uma das mais iguais, assim, que é o Gasly e o Ocon. O Gasly saiu lá do berço da Red Bull, vai correr pela primeira vez numa equipe que não é do ciclo da Red Bull. E o Ocon é um cara que não é um dos melhores do grid, mas é um cara que sempre fez corridas muito regulares e, diferente de alguns do grid, já conseguiu uma vitória na Hungria em 2021. A Alpine tem um projeto muito interessante, que é não ser dependente de motor de outra equipe, produz o seu próprio motor, erra um pouco no carro. Na temporada passada, o carro da Alpine, principalmente o Fernando Alonso, quebrava muito. O Fernando Alonso tirava demais do carro, mas acabava que o carro fundia o motor, parecia uma areia. Então, nessa temporada, eu acho que a Alpine vai brigar de igual para igual com a McLaren, a Alfa Romeo lá no meio do grid. Não vejo ela ainda como uma equipe que vai brigar por títulos, mas eu acho que fez uma boa escolha em trazer o Gasly depois que perdeu o Piastri. Acho que o Gasly chega para agregar na equipe, e tem o Ocon, que é um cara muito regular e já tem uma certa experiência mesmo sendo novo. Eu concordo com essa parte do que a Alpine, assim como a Alfa Romeo, consegue brigar lá no meio do grid. A grande questão dessa temporada é como eles vão sentir a saída do Alonso, se vai ser algo positivo ou negativo, por causa das tretas que ele tinha com o Ocon, né? Vamos ver como o Ocon vai lidar com a troca de piloto, agora com o Gasly, que é realmente um piloto aí que se mostrou bem regular. Ele vai conseguir, vamos ver se ele vai conseguir controlar bem esse carro. Eu acredito que a Alpine vai continuar da mesma forma que a temporada passada, brigando ali com a Alfa Romeo e com a outra que a gente vai falar já já. A Alpine agora contando com os dois pilotos franceses, são dois pilotos consistentes, como vocês falaram, os dois têm vitórias na carreira, os dois pilotos já apresentam um bom trabalho na Fórmula 1 há um bom tempo. A Alpine, como o Patrick falou, acho que já dá para montar até um compilado de tantas vezes que o motor pegou fogo. Que eles têm eles querem fazer um motor próprio deles, eles conseguem fazer um motor que consegue disputar algumas boas corridas, mas que não aguenta muito tempo. Vamos ver agora para esse ano como vai ser. Voltando um pouco nos pilotos, tem tanto o Gasly como o Ocon, os dois franceses na equipe francesa, tem essa jogada de marketing em volta, mas que os dois já têm um atrito assim desde as categorias de base. O Alonso saiu brigado com o Ocon e o Gasly entra brigado com o Ocon. Eles aparentemente ali fizeram as pazes, mas não sei até que ponto que isso é uma jogada da assessoria deles para tentar me vender um clima melhor na Alpine, e até que ponto é verdade que eles estão realmente amigos. E a terceira colocada da Fórmula 1 em 2022 foi a Mercedes, que para muitos foi a grande decepção da temporada passada, porque viu seu principal piloto Lewis Hamilton pela primeira vez na sua história na categoria não conquistar nenhuma vitória. A Mercedes, por enquanto, nessa temporada 2023, parece que está com um carro com alguns erros, está com um carro que tem a circulação do vento nela, principalmente a gente pode ver quando eles jogam aquela tinta, o carro parece que o vento batia e ficava no carro, ao contrário que é na Red Bull, as principais outras equipes, o vento passa e parece que o carro tá lisinho. A Mercedes parece que não acertou o desenho do carro, ela vem com aquela ideia do sair de pod zero. Não sei se vai ser uma boa ideia, vamos ver, porque ainda só teve treino livre e os testes de pré-temporada fica difícil
avaliar. Na minha opinião, a Mercedes tem a melhor dupla do grid, é a dupla que eu vejo que é mais igual de alto nível. Eu acho que o Hamilton dispensa comentários, 7 vezes campeão mundial, e o Russell, para mim, é um futuro campeão mundial. Ele tem uma mentalidade muito forte desde a época de Williams, ele sempre entregou muito, e nessa temporada 2023 acho que vai ser melhor que a de 2022, porque se ser pior, vai ser difícil. A temporada passada até terminou bem, conquistou uma vitória no Brasil por Russell, a sua primeira vitória na categoria, estava correndo muito bem, o Hamilton se recuperou durante a temporada, fazia corridas muito boas, até melhor que o Russell, mas o Russell teve resultados melhores. O Hamilton teve alguns abandonos, o Russell teve corridas mais consistentes. Para mim é a melhor dupla do grid, que eu enxergo como que poderia, se tivesse um carro mais competitivo, que aparentemente é o que não vai ter, poderia bater de frente com o Verstappen. A Mercedes, que voltou com preto, né? Na cor do seu carro, vem trazendo aquela imponência que era o W11, o W10. E vem desse fim de temporada que foi até animador para quem viu o começo com uma Mercedes e já não conseguindo disputar com Ferrari e Red Bull. Agora, mesmo com essa volta, a gente percebe que o carro parece não ter evoluído tanto. O Hamilton, inclusive, hoje comentou, depois do TL1, que o carro não está acertado, falta muita coisa para arrumar, mas eles ainda têm uma temporada inteira para cuidar disso, né? Desde 2014 até 2021, a Mercedes vinha sendo campeã mundial de construtores. Vinha abalando todos os recordes, quebrando tudo. E no ano passado, com a mudança do regulamento, eles ficaram para trás. Não conseguiram acertar o carro, ficaram bastante tempo tentando brigar, achar onde estava o problema. No final da temporada, eles conseguiram ter uma evolução muito boa. Como o Patrick falou, conseguiram uma dobradinha no Brasil. Mas ainda assim, para essa temporada, aparentemente o carro não está entregando tudo que eles estavam esperando. Então, acredito que essa nova realidade da Mercedes vai ser brigar ali para ser a terceira força ali junto com a Aston Martin e talvez até a Ferrari. Foi uma equipe no ano passado mesmo, que a evolução que a gente notava que foi bem no Brasil, mas já na corrida seguinte não conseguia fazer um desempenho tão bom. É uma equipe que não era tão regular. Agora vamos falar da vice-campeã mundial da temporada passada, a Ferrari, que começou a temporada de 2022 muito bem, iludiu vários torcedores ferraristas com a vitória do Leclerc lá no Bahrein. A Ferrari acertou um carro em 2022, estava com um carro bem competitivo, mas por vários motivos, principalmente por estratégia em 2022, acabou vendo o Verstappen levar o campeonato com uma certa facilidade. A Ferrari, que tem uma dupla de pilotos que eu gosto bastante, acho que o Leclerc é o principal da equipe e fica muito nítido isso quando ela deixa o Vettel sair. O Sainz é um cara que eu acho um bom piloto, mas eu não vejo ele como um futuro campeão mundial. Acho que ele é até um piloto que em corridas toma algumas atitudes melhores que o Leclerc. Na temporada passada mesmo, lá no GP da Emília-Romanha, vacilou lá na chicane e deixou sair uma vitória. E no GP da França foi onde, na minha opinião, descaralhou tudo pro campeonato do Leclerc. E agora em 2023, a Ferrari parece que vem com um carro ok, mas que não apresenta uma evolução tão grande igual eu esperava, visto que eles acertou um carro em 2022. Só tinha que melhorar alguns pontos e ainda é cedo para falar se melhoraram ou não. Trocou o chefe de equipe, veio o que era da Alfa Romeo, saiu o piloto, que é o querido da temporada passada, pouco xinguei ele, mas agora vem um chefe novo que parece que é muito querido dentro do ciclo da Ferrari, e agora nessa temporada de 2023 vai ter que competir para bater numa Red Bull, que parece que vai ser difícil novamente. Mas eu acho que a Ferrari é a grande favorita a tentar desbancar o favoritismo da Red Bull com o Max Verstappen. A Ferrari ano passado ela surpreendeu todo mundo com aquela primeira corrida sensacional, começou liderando tudo bem até o GP da França. Eu acho que hoje o problema da Ferrari não é nem o carro, é a questão lá dentro do paddock. Agora com a troca do Binotto, vamos ver como eles vão lidar com esse novo chefe de equipe, que é o Vasseur, se eu não me engano, né? Vamos ver, eles têm uma dupla boa com o Sainz e o Leclerc, o carro também está ok, a gente não pode garantir se ele tá tão bom quanto a Red Bull, porque a Red Bull tá voando, mas eles estão com um carro ok.
E vamos ver só como eles vão lidar lá dentro do paddock, em questão de estratégia, se não vão estar dando pneu intermediário em dias de chuva, em dias de calor extremo pro Leclerc, né? A Ferrari está dependente disso. E agora com a Ferrari também, com essa dupla de pilotos Leclerc e Sainz, eles já vêm há algum tempo juntos, tem uma parceria boa entre eles. Tem ali uma troca de faísca um com o outro, mas é normal durante a corrida que isso aconteça entre os pilotos. E o Sainz, eu não vejo ele brigando toda a corrida lá na frente, mas eu vejo ele fazendo um papel de segundo piloto muito importante para a construção da Ferrari, da Ferrari como equipe. Agora, em relação ao Leclerc, a Ferrari conseguiu acertar um carro bom, já vinha com um carro bom desde o ano passado. Falta fazer algumas melhorias ainda, mas ainda tem a temporada inteira pela frente. Pode vir essa evolução, principalmente a partir da Emília-Romanha, quando começa a temporada europeia. E agora que o Leclerc já tem essa casca de, pelo menos no começo, brigar pelo título, ter tirado um pouco essa pressão, entender mais ou menos como que é, acredito que ele já venha mais maduro para esse campeonato. Ele pode sim bater de frente com os outros pilotos lá para o primeiro lugar para a liderança do campeonato. Não sei se ele já está preparado para ser campeão, mas mais do que o ano passado, eu tenho certeza que sim. Agora, Red Bull, atual campeã da Fórmula 1 e que tudo se apresenta será a grande favorita para conquistar novamente o título de construtores e de piloto. A Red Bull, que ano passado começou até mal, com problemas de confiabilidade, quebrou nos primeiros GPs, mas que depois conseguiu resolver esse problema que estava tendo, reduziu o peso do carro, também era um outro problema que estava tendo, e tinha o Verstappen, né, depois que o carro foi acertado, sobrou na temporada, a esperança que ele tinha de algum adversário era o Leclerc da Ferrari, mas como a gente citou, teve alguns problemas lá de estratégia, etc. Já a Red Bull é uma equipe que, quando o assunto é estratégia, para mim é a melhor do grid, não erra estratégia. Raramente você vê a Red Bull errando algum esquema de corrida, ela conhece muito bem. Esqueci o nome da estrategista que tem lá, uma mulher muito... Ela é um gênio da profissão, faz muito bem isso. E tem o Max Verstappen, que é um dos... A gente fala do Verstappen, mesmo ele tendo algumas críticas, é um dos pilotos mais talentosos que a categoria já viu. É um moleque que corre desde os 16, 17 anos da categoria e tá aí colhendo. Apanhou muito no começo, mesmo tendo talento, ele errava muito, mas serviu como aprendizado e hoje é o principal piloto da categoria. E vem com tudo que aparenta, vai ser um candidato a ser campeão mundial da categoria novamente, mesmo tendo seu parceiro de equipe, que é o Pérez. Para mim é um bom piloto, entrega e ajuda muito a Red Bull, visto 2021, onde que, se não fosse o Pérez, certamente o Verstappen teria mais dificuldades em conquistar o título, mas que no final da temporada passada teve essa relação Verstappen e Pérez foi um pouco arranhada, porque diz o Verstappen e supostamente o Pérez no GP de Mônaco rodou de propósito na classificação. E depois o Pérez cobrou uma ajuda do Verstappen e teve essa troca de farpas que é normal, mas é meio chato, visto que o Pérez fez em 2021. Acho que a Red Bull vem como a favorita para a temporada 2023 novamente. Parece que o carro, que já era bom em 2022, melhorou. A Red Bull é uma das poucas equipes que a gente pode falar que vem no impecável, né? A estratégia não erra, o carro não erra, os pilotos não erram. É uma equipe quase perfeita. Pode acontecer nessa temporada que eu acho que vai tirar o título da mão da Red Bull. Talvez é uma briga realmente entre o Pérez e o Verstappen, causando atritos ali que impossibilitem a equipe de ganhar o campeonato. Ou o carro acabar dando um pane lá que ninguém sabe o que aconteceu e é isso, ele acabando ficando para trás da Mercedes, Aston Martin ou Ferrari, que são os outros que podem estar concorrendo com ele. Mas tirando isso, caso isso não aconteça, a gente vai ter quase 75% de certeza que a Red Bull vai estar conquistando o tricampeonato. A equipe a ser batida, né? A Red Bull vem com tudo, vem para cima. Já tinha um carro muito bom ano passado, melhorou ainda mais para esse ano. Disputando sempre nas cabeças, tanto o Verstappen como o Pérez, dois pilotos que um completa o outro. Teve essa troca de farpas no final do ano passado, valendo a disputa pela segunda posição no campeonato e tudo mais. Vamos ver se isso ficou realmente no passado, se isso vai respingar em alguma situação desse ano. Vale lembrar também que isso não é novidade na Red Bull.
Na época do Vettel ainda, Vettel e o Weber, os dois, eles sempre trocavam farpa, sempre brigavam e ainda assim a Red Bull conseguia dar uma contornada. Ricardo Verstappen. Exato. Então a Red Bull é uma equipe que já tem um jogo de cintura para poder contornar situações como essa. É a equipe a ser batida e que só depende dela para ser campeã mais um ano. Interessante também é falar que ela apostou na volta do Ricardo para terceiro piloto, que, na minha opinião, essa estratégia que ela teve foi fazer uma sombra para o Pérez, dependente de resultado ou de postura que ele tenha durante a temporada, porque a gente sabe que a Red Bull tá nem aí. Se é para trocar um piloto no meio da temporada, ela vai lá e troca, tem que dar satisfação, a menos que esse piloto seja Verstappen. Confiar muito no carro. Sabe, e porque a gente sabe que a Red Bull é um carro feito para o Verstappen vencer e tá certo ela. É o seu melhor piloto, como era na época da Mercedes. Não duvido que a Mercedes sempre consultava o Hamilton em vez do Bottas para fazer um carro competitivo, porque sabe que tem o melhor piloto. Então é isso, essa é a nossa análise e palpites para a temporada de 2023 da Fórmula 1. Se vocês curtiram o vídeo, se inscreva aí no canal, dá uma força pra gente, comentem aí embaixo a opinião de vocês, o que vocês esperam para a temporada de 2023 da Fórmula 1. E lógico, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tem uma página no Instagram daqui do canal, segue lá, dá uma força pra gente. E é isso, até o próximo vídeo, valeu!